Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Hoje você vai ter que se acertar com a gente, meu querido Rodrigo Aidar. Está conosco aqui para falar sobre a decisão do ministro Celso de Mello suspendendo os processos contra Deltan Dallagnol no Conselho do Ministério Público. É um prazer falar com você, viu, Aidar? Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla? O prazer é todo meu. Hoje eu tô só em boa companhia, é isso, né? Isso está sendo gravado, meu querido. Mas, em nome da nossa amizade, eu vou queimar depois a fita, tá? A fita Não me entreguem pro Eneg, por favor, hein? E aí? Ô, Felipe, Carla, aos ouvintes queridos, Bom, a gente vai comentar a decisão do ministro Celso de Mello hoje, né, que suspendeu o julgamento de 2 processos que aconteceriam hoje no Conselho Nacional do Ministério Público contra o procurador Deltan Dallagnol. Esses 2 processos, um foi movido pelo senador Renan Calheiros, outro pela senadora Cátia Abreu. E aqui se restringiam esses processos, né? O senador Renan Calheiros entrou com um procedimento no CNMP contra o Deltan por uma série de tweets que o Deltan fez às vésperas da eleição do Senado, dizendo que se o Renan fosse eleito, haveria uma espécie de retrocesso no combate à corrupção, que o senador respondia a diversos processos na justiça também por corrupção, e que por isso ele não ia levar em frente as reformas que o Deltan defendia nos projetos anticorrupção nacionais. A outra representação da senadora Cátia Abreu, ela foi instaurada sob a acusação de que o Deltan usa o cargo para promoção pessoal. Ela cita várias evidências disso, né? Um deles, aquele acordo que criou um fundo bilionário que seria gerido pela força-tarefa da Lava Jato, o que é um absurdo, tanto que foi suspenso pela então Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, na ocasião. Era um fundo formado com dinheiro recuperado, um dinheiro que havia sido roubado dos cofres públicos, e esse fundo ficaria ali a serviço de um grupo específico do MPF, coisa de 2,5 bilhões. Enfim, esses são os fatos. O fundo é uma outra discussão, né? Os fatos são esses. E o ministro Celso de Mello suspendeu o julgamento dos 2 processos sobre esses fatos, acolhendo os argumentos do procurador Deltan Dallagnol por 3 motivos específicos. E eu acho que esse, Felipe, Carla, ouvinte, é o mais importante. O ministro Celso de Mello acolheu o argumento de que os fatos pelos quais o Deltan ia ser processado hoje, ia ser julgado hoje, ele já foi julgado pelos mesmos fatos, tanto pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, quanto pelo corregedor, pela Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, ele não poderia ser julgado por esses mesmos fatos. E, de fato, o Deltan, essa representação, não é uma denúncia, perdão, essa representação do Renan Calheiros contra o Deltan já havia sido avaliada pelo Corregedor Nacional do CNMP, e já havia, e ele mandou arquivar, e esse arquivamento já tinha sido corroborado pelo plenário do CNMP. Esse caso voltou por conta de um aditamento que o senador Renan Calheiros fez a esse processo. Mas o fato é que, para o ministro Celso de Mello, ficou muito evidenciado ali que o Deltan Dallagnol já tinha sido julgado por esses fatos. Se ele já foi julgado por esses fatos, ele não pode ser julgado de novo. E aí ele suspendeu o processo, e outros 2 motivos. Feriu o direito de defesa do procurador, e o outro, que o afastamento do Deltan da Lava Jato, que era o que era pedido nesses 2 procedimentos, poderia ferir o princípio do promotor natural. Que princípio é esse? É aquele. O promotor começa a tocar um caso, o procurador, no caso, começa a tocar um caso, ele não pode ser tirado desse caso, a não ser que haja fundamentos muito importantes, muito sólidos, de que ele cometeu desvios. Tem gente que acha que há esses fundamentos, né? Depois que a Vaza Jato, publicada pelo site da Intercept, veio à tona, muita gente acha que ali há provas vastas de que houve, de fato, um atropelo ali do devido processo legal. Mas o fato é que o ministro Celso de Mello achou por bem suspender esses processos. Não é uma decisão definitiva ainda, né? É uma decisão liminar, ou seja, o mérito
se isso realmente aconteceu, ainda vai ser julgado, mas o Deltan não vai ser julgado por esses dois processos. O que sobrou ali no Conselho Nacional do Ministério Público é um procedimento, em razão daquele PowerPoint que ele fez, em que ele ligava várias setas àquela bola do meio escrito Lula, e que o que ele apresentou ali não correspondia de fato à denúncia que foi apresentada depois. Então esse processo ainda segue. Agora, eu queria colocar um ponto aqui, se eu ainda tiver tempo, Felipe, pra que você sempre. Eu sou um cara que eu sou velho, então eu não lido muito bem com redes sociais. E eu não achei os tweets do procurador Deltan Dallagnol criticando o Supremo, dizendo que o Supremo é um tribunal leniente, que atendeu a uma chicana, que está fechando uma janela no combate à corrupção. Porque, assim, o que o ministro Celso de Mello fez ontem foi, ao aplicar a Constituição, na prática, foi proteger o procurador Deltan Dallagnol, basicamente de experimentar o próprio veneno, de ser alvo de métodos usados à larga, muitas vezes, pela Lava Jato. O Deltan, seus colegas no Ministério Público comemoraram a decisão em peso, uma decisão correta, fundamentada do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que a gente espera é certa coerência da força-tarefa, de quando o Supremo tomar decisões para garantir, ouvindo, e para garantir o direito de defesa, não venham a público dizer que o Supremo está sendo leniente com a corrupção, quando, na verdade, muitas vezes, ele está só garantindo o devido processo legal, como fez, dessa vez, ao atender o pedido do procurador Deltan Dallagnol. Me lembra muito, nessas horas, Felipe, Carla, uma frase do Milor Fernandes, que diz que ditadura é quando eu mando em você, democracia é quando você manda em mim. Agora, já que estamos falando em Milor Fernandes, que é maravilhoso, duas perguntas para encerrar esse nosso papo de hoje, Aidar, com base no seu ambiente. Música preferida do Bob Dylan e livro preferido do Fernando Pessoa, porque eu estou vendo aí um dicionário do Fernando Pessoa e do modernismo, que é uma coisa maravilhosa. Agora, se cair na cabeça de alguém, apaga a pessoa, né? Esse livro Fernando Pessoa tem bastante aqui, Felipe. Fernando Pessoa, a poesia é mar português. Mar português. Ó Portugal, quanto do teu sal são lágrimas de... Ó mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal, e etc. Assim, de bate-pronto. Que faz parte do... E a música preferida do Bob Dylan é clichê, né? Blowing the... muito bem. Para mim, ela é o hino dos hinos, do Prêmio Nobel Bob Dylan. Um dia a gente vai fazer o Aidar, de mãos dadas com o Ineg, com a gente aqui, cantar Blowing the Wind, como um ex-senador já fez muita gente cantar a capela. E quanto ao Fernando Pessoa, parabéns, viu? Parabéns pela escolha. Eu ia falar sobre isso, Felipe. Quem canta muito bem isso é o hoje vereador Eduardo Suplicy. Peça para ele, por favor, me livre dessa. Aidar, um beijão até quinta-feira, Aidar. Beijo, Carla, beijo, Felipe, um beijo aí para os ouvintes, valeu. Valeu. Beijo.